Olá pessoal, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo para o nosso curso de Cálculo 3, dando continuidade ao estudo das EDOs de segunda ordem lineares não homogêneas. Eu vou apresentar para vocês hoje uma segunda técnica para obtermos uma solução particular para essas EDOs não homogêneas, que diferentemente da técnica de variação de parâmetro que se aplicava a qualquer EDO linear de segunda ordem, a técnica dos coeficientes a determinar vai se aplicar apenas às EDOs com coeficientes constantes, como essa que está escrita aqui. Além disso, a função f de t de não homogeneidade da EDO, ela não pode ser uma função qualquer. Ela deve ser ou uma função polinomial, ou uma função exponencial, ou uma função seno ou cosseno, ou então um produto desses tipos listados acima. E o porquê dessa restrição? A questão aqui reside no fato de que, ao derivarmos essas funções, o tipo de função que você obtém com a derivação não se altera. Se você deriva um polinômio, você obtém um novo polinômio. Se você deriva uma função exponencial, você obtém uma nova função exponencial. Se você derivar o seno uma vez, você obtém um cosseno. Pela segunda vez, você obtém menos o seno. Ou seja, ao derivar seno e cosseno uma, duas vezes, três, quantas forem, você vai ficar trocando entre senos e cossenos, e obviamente os sinais aí envolvidos, mas você não sai desse conjunto de funções seno ou cosseno. A mesma coisa ocorre ao derivarmos os produtos. Dessa forma, uma vez que as derivadas não alteram o tipo dessas funções, a solução particular que você vai procurar para elas, então, pode ser facilmente determinada. Aqui nesse quadro eu fiz um pequeno resumo. Se você tem uma função f de t que é um polinômio de grau n, a sua solução particular deverá ser um polinômio também de grau n. Os coeficientes aqui em cima serão conhecidos porque essa é a função f de t que define a equação. Os coeficientes A maiúsculo que aparecem aqui, indiciados, eles estão, obviamente não são os mesmos coeficientes que aparecem lá, e esses daqui são os coeficientes que você precisa determinar. Por isso a técnica chama coeficientes a determinar. Você sabe a priori qual é a solução particular, a menos de determinar esses coeficientes. Note, eu chamo a atenção aqui para esse parâmetro, para essa potência t elevado a s que aparece aqui. Esse t elevado a s a gente pode pensar como um fator de ajuste. Tá? Em certas situações, nós vamos precisar fazer s diferente de zero. Em certas situações, s igual a zero. S sempre vai ser um parâmetro maior ou igual a zero, e ele vai depender, se será diferente de zero ou igual a zero, da solução do problema homogêneo envolvido. Tá? Mas nos exemplos eu vou abordar essa questão com vocês. Então, se a função f de t é uma função polinomial, a solução particular é uma função polinomial com esse fator de ajuste, essa potência de ajuste. Se a função f de t é uma função exponencial, novamente, a solução particular tem o mesmo tipo que a função f de t. Note, inclusive, que a potência é a mesma, exponencial de RT, que define a função f, e aqui exponencial de RT. E aqui também você tem esse fator de ajuste e o coeficiente A a ser determinado. Se a função f de t for um seno ou for um cosseno, a solução particular não vai ser seno ou cosseno, mas sim uma combinação linear dos dois. Já vista que ao derivar o seno pela primeira vez aparece a função cosseno. Da mesma forma, ao derivar o cosseno pela primeira vez aparece a função seno. Então, no sentido daquela discussão que eu tinha feito previamente, eu preciso que a solução particular seja uma combinação de senos e cossenos, novamente com esse fator de ajuste t elevado a s. Aqui não consegui colocar as quatro situações, falta uma, que é a situação em que você tem um produto dos tipos anteriores. Então eu vou colocar aqui duas situações apenas, em que a função f de t, posso representar todas elas, na verdade, ou pelo menos algumas delas. Então, se a função f de t
Se a função f de t agora for, por exemplo, um produto de uma função exponencial por uma função polinomial, a solução particular para a EDO definida por essa função f de t precisa refletir isso daqui. Então, no mesmo espírito, a solução particular vai ser um t elevado a s, o fator de ajuste, vezes a exponencial de rt, vezes um polinômio do mesmo grau, an, t elevado a n, mais a1t, mais a0. E aqui a constante que apareceria multiplicando a exponencial, ela é desnecessária, uma vez que se ela estivesse multiplicando todo esse produto, você poderia passar multiplicando cada um desses coeficientes a. Uma outra situação, um outro produto possível. Imagine que a função f de t fosse um seno de t vezes um polinômio, an, t elevado a n. Da mesma maneira, a minha solução particular tem que refletir a expressão da função f definida na EDO. Então eu vou ter aqui a combinação linear que vem com o seno, o fator de ajuste, multiplicado pelo polinômio de mesmo grau. Note aqui, pessoal, que os coeficientes maiúsculos, eu estou usando essa notação, os coeficientes maiúsculos são os coeficientes a determinar. São eles que nós vamos precisar determinar. Se você tivesse, por exemplo, uma exponencial vezes uma trigonométrica, seguiria mais ou menos a mesma lógica. Tudo bem? Então eu quero discutir com vocês alguns exemplos. No primeiro caso, sem esse fator de ajuste, como eu vou poder justificar para vocês, e depois empregando esse fator de ajuste. Então veja só. Considere um exemplo aqui, deixa eu ser mais exemplo. Considere a EDO y duas linhas menos 2y' mais y igual, eu vou pegar aqui uma função polinomial, por exemplo, uma função polinomial do primeiro grau, igual a t mais 1, como primeiro exemplo. A primeira coisa a fazer é determinarmos a solução homogênea, porque, como eu disse, o fator de ajuste ele está associado à solução homogênea do problema. Então, a EDO homogênea associada é y duas linhas menos 2y' mais y igual a zero. Essa EDO com coeficientes constantes possui a equação característica, então, sua equação característica é r ao quadrado menos 2r mais 1 igual a zero. Isso é um produto notável, é uma potência, na verdade, r menos 1 ao quadrado igual a zero. Portanto, eu tenho uma única solução, uma única raiz real para essa equação. Eu tenho R1 igual a R2 igual a 1. Isso implica, então, que o meu conjunto fundamental de soluções para aquela EDO é o par y1 de t igual a exponencial de t e y2 de t igual a t
t vezes a exponencial de t. Então tá aqui, resolvi o problema homogêneo, você poderia escrever a solução geral da EDO homogênea. A solução geral da EDO homogênea é igual a C1 exponencial de t mais C2t exponencial de t. Até aqui nada de EDO não homogênea. Por enquanto, só EDO é homogênea. Agora vamos lá. Então, o que eu tinha mostrado para vocês antes, a minha solução particular, pela técnica dos coeficientes a determinar, pela técnica dos coeficientes a determinar, tá bom? Quem vai ser a minha solução particular? A minha solução particular, já que a minha EDO, cadê a minha EDO? Está aqui. A minha função f de t aqui é um polinômio do primeiro grau. Então a minha solução particular vai ser t elevado a s vezes um polinômio do primeiro grau completo. Aqui ele já é um polinômio do primeiro grau completo. Então at mais b. Agora a gente vai determinar esse parâmetro t elevado a s. Esse parâmetro t elevado a s, ele vai ter s diferente de zero quando? S vai ser diferente de zero se alguma parcela desse polinômio for solução da EDO homogênea. Tá? Então, a solução da EDO homogênea, a solução fundamental, as soluções fundamentais, exponencial de t e t vezes exponencial de t. Logo, nenhuma dessas duas parcelas é um múltiplo ou é uma combinação dessas soluções fundamentais da EDO homogênea. Nesse caso, eu posso fazer S igual a zero. Por quê? Porque nenhuma dessas duas parcelas é a solução da EDO homogênea. Tá bem? Então, toda vez que as parcelas da solução particular não forem solução da EDO homogênea, eu posso fazer S igual a zero. Então, nesse caso, S igual a zero, a minha solução particular vai ser simplesmente AT mais B. E aí a gente pode resolver. E como é que eu vou resolver? Eu vou calcular agora as derivadas e substituir na EDO a fim de determinar os parâmetros A e B. Então, para determinarmos A e B, calculamos as derivadas de YP e substituímos na EDO. Então, derivando a minha YP, tá aqui, ó, a primeira derivada é igual a segunda derivada é igual a zero. Substituindo então na EDO, que está aqui abaixo, o que eu vou ter? Substituindo aqui na EDO abaixo, eu vou ter aqui a derivada segunda, que é zero, menos duas vezes a derivada primeira, que é A, mais a própria função, que é AT mais B, precisa ser igual a T mais 1. Então eu tenho aqui agora uma identidade polinomial. Eu tenho que AT mais B menos 2A igual a T mais 1. Como uma identidade polinomial, os coeficientes desses polinômios envolvidos precisam ser iguais. Então, qual é o coeficiente da variável t? Do lado de cá, o coeficiente da variável t é A,
Do lado de lá, o coeficiente da variável t é 1. Do lado de cá, o termo independente é b menos 2a. Do lado de lá, o termo independente é 1. Então, b menos 2a também tem que ser igual a 1. Essas duas equações, você forma aqui um sisteminha trivial nesse caso, porque o valor de a já é dado, mas de maneira geral você poderia ter um sistema em duas variáveis, nesse caso, de um polinômio de primeiro grau. À medida que o grau do polinômio vai aumentando, a quantidade de coeficientes a determinar também aumenta, mas nesse caso você tem apenas dois. Então aqui eu tenho a igual a 1, e se a igual a 1, b vai ser igual a 1 mais 2a, 1 mais 2, 3. b igual a 3. Dessa forma, a solução particular do problema não homogêneo, yp de t é igual a t mais b. AT mais, que é 3. A solução geral da EDO não homogênea a solução geral da EDO não homogênea é a soma da solução geral da EDO homogênea com a solução particular que a gente obteve. Então, a solução geral vai ser y de t, a solução da EDO homogênea, C1 exponencial de t, mais C2t exponencial de t, mais a solução particular, que é t mais 3. Então tá aqui, ó, a solução homogênea, YH de t, e tá aqui a solução particular, YP de t. Ok? Bom, muito bem, esse exemplo é um exemplozinho simples para a gente começar. Vamos ainda considerar um próximo exemplo, uma situação em que o fator t elevado a s é desnecessário. É desnecessário não, ele não aparece, melhor dizendo. Pessoal, para esse segundo exemplo, nós vamos continuar considerando a mesma EDO homogênea, só que agora a parte não homogênea é exponencial de 2t cosseno t. Nós estamos naquela quarta situação em que a função de não homogeneidade é um produto daqueles três tipos anteriores, que nesse exemplo uma exponencial e a trigonométrica cosseno. A solução homogênea nós já determinamos no primeiro exemplo, ela está escrita aqui. E aí então agora, qual é a nossa solução particular? Certo? A nossa solução particular ela vai ser um produto entre a exponencial de 2t e essa combinação linear a cosseno t mais b seno t, isso devido à forma como a função f de t aparece na EDO. E o fator t elevado a s? Será que ele é necessário nesse caso? Assim como no primeiro exemplo, no segundo exemplo que nós estamos tratando, ele também não é necessário. Nesse caso, nós vamos poder escolher s igual a 0 aqui, portanto, isso daqui vai ficar igual a 1. E por que razão? Pelo fato de que exponencial de 2t vezes cosseno de t e exponencial de 2t vezes seno de t não é solução da EDO homogênea. Para ser solução da EDO homogênea, teria que ser uma combinação da exponencial de t e t vezes a exponencial de t, o que não ocorre aqui. Se não ocorre dessas funções serem solução da EDO homogênea, eu posso escolher s igual a 0. Eu devo escolher s igual a 0. Daí para frente, então, o nosso trabalho vai ser determinar as constantes a e b. E para isso, nós calcularemos as derivadas primeira e segunda da solução particular proposta. Começando pela primeira derivada, vamos aplicar uma regra do produto aqui. Essa exponencial eu já vou colocá-la em evidência, porque ela sempre satisfaz essa propriedade, quando ela está aqui multiplicando uma outra função. Ao derivarmos, então, vamos ter o quê? A derivada da exponencial, que é a exponencial vezes a derivada do expoente, que é 2 vezes 2. Derivada da primeira vezes a segunda. Mais a
primeira vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda vai dar menos a cosseno t, menos a seno t, mais b cosseno t. Se nós colocarmos, então, os coeficientes do cosseno e do seno agrupados, nós podemos escrever essa solução como 2a mais b cosseno t, e aqui menos a mais 2b vezes seno t. Tá? Esse seno está multiplicando aqui, não deu para escrever lá na continuação. Vamos para a derivada segunda. E da mesma forma, nós vamos ter a derivada segunda. A exponencial aparece aqui em evidência. E multiplica duas vezes essa expressão toda. Então vai ficar 2 vezes 2a mais b cosseno t, mais duas vezes menos a mais 2b seno t. Então a derivada da exponencial vezes a função polinomial. Agora mais a derivada da função polinomial vezes a exponencial. Então mais, derivando isso daqui, ó, a derivada do cosseno vai dar menos, então menos 2a mais b cosseno t, seno t, derivada do cosseno, mais menos a mais 2b vezes o cosseno de t. De novo, vou coletar os coeficientes do seno e do cosseno, a fim de escrever essa expressão de uma maneira mais enxuta. Fazendo isso, a derivada segunda, temos aqui a exponencial de 2t, e aí o cosseno. Qual é o coeficiente do cosseno? Eu tenho aqui 4a menos a dá 3a, 2b mais 2b, 4b. Ao fundo vocês podem ouvir a Cecília, minha filha, cantando para alegrar essa aula. O coeficiente do seno, nós temos menos 2a vai dar menos 4a, 4b menos b, mais 3b seno t. E daqui então a derivada segunda. O que nós fazemos agora? Nós vamos calcular essa substituição da solução particular yp na EDO e compararmos depois os coeficientes. Então, ao substituirmos a yp na EDO, o que nós vamos obter? Bom, para facilitar um pouco a nossa vida, eu vou escrever isso da seguinte maneira, pessoal. Olha, eu vou ter uma parcela que vai depender do cosseno, eu vou ter uma parcela que vai depender do seno, então eu estou escrevendo isso assim, ó, e isso tudo tem que ser igual à exponencial de 2t vezes o cosseno de t. Lembrando que derivada segunda possui uma exponencial em evidência, derivada primeira possui exponencial em evidência, a yp possui essa exponencial, então essa soma aqui, ela está, ou melhor dizendo, ela tem como fator comum a exponencial de 2t. Certo? Ela vai acabar se simplificando depois. Bom, vamos então calcular o coeficiente do cosseno. Vamos lá. Coeficiente do cosseno na derivada segunda. O coeficiente do cosseno na derivada segunda é 3a mais 4b. Menos duas vezes o coeficiente do cosseno na derivada primeira. O coeficiente do cosseno na derivada primeira, 2a mais b. Mais o coeficiente do cosseno na solução yp, que é a mais a. Da mesma forma, coeficiente do seno
na derivada segunda, menos 4a mais 3b, menos 2 vezes o coeficiente do seno na derivada primeira, menos a mais 2b, mais o coeficiente do seno na solução, que é o próprio b. A exponencial nós já colocamos em evidência e a gente então agora pode simplificá-la nessa equação. Resulta o que então, pessoal? Resulta que no cosseno, veja, 3a mais a, 4a, 4a menos 4a dá zero. 4b menos 2b, 2b. O coeficiente do cosseno, então, 2b cosseno t, mais coeficiente do seno. Quanto que dá essa conta aqui? Menos 4 mais 2, menos 4a mais 2a, dá 2a. 3b mais b, 4b, menos 4b dá zero. Então o coeficiente do seno é 2a, e isso daqui tem que ser igual a cosseno de t. Tudo bem? Eu não quero apagar essa parte aqui, eu vou apagar só essa daqui para baixo, para a gente poder escrever a solução particular agora. Então. Uma vez que eu determinei os coeficientes, ainda não determinei, né? Mas então, comparando agora os coeficientes, olha, 2b vai ser igual a 1, que é o coeficiente do cosseno, e 2a vai ser igual a zero. Eu acho que é menos 2a, né? Menos 2a. De qualquer forma, 2a vai ser igual a zero. Então, só fazer um parênteses aqui. Nós temos que 2b vai ser igual a 1, 2a vai ser igual a zero, que implica b igual a 1, a igual a zero. E aí, então, a solução particular, yp, é igual a é zero, b é 1 meio, na verdade, é 1 meio. Então eu tenho aqui exponencial de 2t seno t sobre 2. Essa é a minha solução particular para esse problema, para essa EDO não homogênea. Tá? Por fim, gente, no terceiro exemplo, eu quero abordar com vocês a situação em que o S é obrigatoriamente diferente de zero. Tudo bem? Então deixa eu limpar essa lousa aqui, aproveitando esse exemplo, que eu ainda vou continuar trabalhando com ele. Muito bem. No exemplo 3, então, eu vou considerar que a minha EDO não homogênea possui uma não homogeneidade dada dessa forma. T mais 1 vezes a exponencial de t. E é exatamente essa forma da não homogeneidade que vai implicar que o parâmetro S daquele fator de ajuste terá que ser diferente de zero. Como a EDO homogênea continua sendo a mesma, a solução da EDO homogênea continua sendo a mesma. Agora, no nosso caso, quem vai ser, nesse nosso novo caso, quem vai ser a solução particular? Fator de ajuste t elevado a s. Aí eu tenho aqui um polinômio do primeiro grau, então tem que aparecer at mais b, um polinômio do primeiro grau, e a função exponencial de t. E aí eu sempre vou fazer essa brincadeira assim, o s pode ser igual a zero nesse caso? E a resposta é não. Por quê? Porque se s for igual a zero, a minha solução particular
seria simplesmente, se S for igual a zero, a minha solução particular é simplesmente AT mais B vezes a exponencial de t. E observe então que essas duas funções são exatamente a mesma função. Ou seja, a solução que você estaria propondo para ser solução da EDO não homogênea é, na verdade, a solução da EDO homogênea. Então o S não pode ser igual a zero. Bom, se o S não pode ser igual a zero, vou para o próximo número inteiro. S igual a 1. Será que o S igual a 1 pode? Nosso objetivo com esse S é evitar que qualquer parcela dessa função seja a solução da EDO homogênea. E mais uma vez, S igual a 1, assim como S igual a 0, não atende a essa condição. Uma vez que, ao multiplicar t por AT, vai dar AT ao quadrado vezes a exponencial de t, não é mais solução da EDO homogênea. Ok. Entretanto, ao multiplicar t por b, vai ficar bt vezes a exponencial de t. E t vezes a exponencial de t é a solução da EDO homogênea. Então, t elevado a 1, quando você multiplica aqui, ainda não é suficiente para evitar que alguma dessas parcelas seja a solução da EDO homogênea. Vou para t igual a 2. E para t igual a 2, aí sim, tudo funciona. Para t igual a 2, eu vou ter aqui t quadrado exponencial de t, que não é... Desculpa, aqui eu vou ter t ao cubo exponencial de t, que não é mais solução da EDO homogênea, t ao quadrado exponencial de t, que não é mais solução da EDO homogênea. Então, o S que eu devo escolher é S igual a 2. E você para por aí. Você escolhe sempre o menor valor de S que satisfaça essa condição. Você não pode escolher um valor maior. É sempre o menor valor de S que satisfaça a condição de que nenhuma das parcelas da solução particular que você está propondo seja a solução da EDO homogênea. Tá? E aí agora a gente precisa o quê? Calcular os coeficientes A e B. Da mesma forma que calculamos no exemplo anterior. Para isso, deixa eu só escrever aqui, ó, a YP, multiplicando, vai ficar AT ao cubo mais BT quadrado, exponencial de t. E aí, de novo, regra do produto aqui para derivar e por aí vai. Primeira derivada, então, vai ficar 3AT quadrado mais 2BT, derivei a primeira, multipliquei pela segunda, mais AT ao cubo mais BT quadrado, tudo isso multiplicado pela exponencial. Então, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é a própria exponencial. Agrupando esses coeficientes, é sempre importante agrupar esses coeficientes, tanto naquele exemplo anterior quanto nesse, porque você torna a derivação e depois a substituição e coleta desses termos mais fácil. Então, aqui eu tenho termo cúbico, AT ao cubo, termo quadrático, tenho esse e esse, então vai ficar 3A mais B, T ao quadrado, termo linear, mais 2BT. Não tem coeficiente constante aqui. Na derivada segunda, vamos ter derivada da primeira, então vai dar 3AT quadrado mais 2 vezes 3A mais BT mais 2B. Derivada da primeira vezes a exponencial mais a primeira vezes a derivada da exponencial, que é a própria exponencial, mais AT ao cubo mais 2 vezes 3A mais B T ao quadrado. Não tem esse 2 aqui, desculpa. Não tem esse 2. 3A mais B T ao quadrado mais 2BT. Tudo isso multiplicando a exponencial de t. Nosso trabalho agora é só um trabalho de coleta dessa derivada segunda, para escrever isso igual nós escrevemos a derivada primeira aqui. Então, o termo cúbico continua sendo AT ao cubo. O termo quadrático agora, você tem essa parcela e essa parcela. Então, vai dar 3 mais 3, 6. 6A mais B
vezes t ao quadrado. Termo linear. Termo linear, eu tenho essa aqui de cima e essa daqui, então vai dar 6a mais 2 mais 2, 4. 4b vezes t, mais o termo independente. O termo independente aqui é 2b, mais 2b. Tudo isso multiplicado pelo exponencial de t. A exponencial de t, então, é um fator comum à derivada segunda, derivada primeira e a própria função yp. Sendo assim, ao substituirmos na EDO, o que é que nós vamos ter? Substituindo na EDO, teria a derivada segunda de P menos 2 vezes a derivada primeira de P mais a função yp igual a exponencial de P cosseno P, certo? Exponencial de P cosseno P, eu estou lembrando do outro exemplo, estou misturando aqui. Igual a t mais 1 vezes a exponencial de t. Eu vou fazer assim como eu fiz agora há pouco, no exemplo anterior. Eu tenho uma potência cúbica da variável t, eu tenho uma potência quadrática da variável t, eu tenho uma potência linear da variável t, um termo independente, e isso tem que ser igual a t mais 1 vezes a exponencial de t. Tá? Toda essa expressão também está multiplicada pela exponencial de t, porque, como eu disse, a exponencial de t é fator comum tanto na derivada segunda, quanto na derivada primeira, quanto na yp. Tá? Veja bem o que acontece com o termo cúbico. Qual é o termo cúbico da derivada segunda? A. Qual é o termo cúbico da derivada primeira? A também. Então fica A menos 2A. Qual é o termo cúbico da yp? A. Fica A menos 2A mais A, que é igual a 0. Ou seja, o termo cúbico que nós tínhamos nessa expressão se anula. No termo quadrático. Qual é o termo quadrático da derivada, qual é o termo quadrático da derivada segunda? 6a mais b. Então deixa eu fazer essa continha aqui que ela é menos trivial. 6a mais b é o termo da derivada segunda, o termo quadrático da derivada segunda. Menos 2 vezes o termo quadrático da derivada primeira. O termo quadrático da derivada primeira está aqui. 3a mais b. Mais o termo quadrático da yp, que é b, mais b. Quanto é que vai dar essa conta? 6a menos 6a, 0. b mais b, 2b, menos 2b, também é igual a 0. O termo quadrático, na minha expressão, ao substituir na EDO, é 0. Termo... Opa, 0 aqui. Termo linear agora. O termo linear aparece na derivada segunda, e na derivada segunda o termo linear é... O termo linear na derivada segunda é 6a mais 4b. O termo linear na derivada primeira, está aqui, ó, 2b. Então fica menos 2 vezes 2b. E não tem termo linear na solução yp. Quanto é que resulta, então, esse termo linear? Resulta 6a. Aqui, 4b menos 4b. Eu tenho 6a. E o termo independente é o mais simples de todos, porque o termo independente só aparece na derivada segunda. E o termo independente, então, é igual a 2b. Pronto. Substituímos a solução na EDO. Mas essa maneira como você está fazendo confunde um pouco. Sem problema, você pode pegar, escrever a expressão e depois fazer esse agrupamento de uma maneira menos direta, sem problema nenhum. Bom, o que acontece? O que acontece é que eu posso cortar, simplificar essas exponenciais,
por relação diferentes de zero. E sobrou o que então da minha brincadeira? Sobrou que 6A mais 6AT mais 2B é igual a T mais 1. E aqui você está fazendo uma comparação polinomial, coeficiente a coeficiente. 6A igual a 1, 2B igual a 1 também. E, portanto, A igual a 1/6, B igual a 1/2. E fica, então, assim determinada a solução particular da nossa EDO. Só apagar aqui para a gente escrever nessa luz aqui, ó. Calculados os coeficientes A e B, eu tenho que YP de T é igual a T ao cubo, então T ao cubo sobre 6, mais BT ao quadrado, T ao quadrado sobre 2 vezes a exponencial de T. E assim, conhecendo a solução geral da EDO homogênea associada, conhecendo a solução particular da EDO não homogênea, ao somá-las, então, a solução geral vai ser y de t igual a, eu não vou escrever as expressões, YH de t mais YP de t. A soma dessas duas entrega para nós a solução geral da EDO não homogênea. É isso então, pessoal. A técnica dos coeficientes a determinar se caracteriza, como eu mostrei para vocês nesses dois vídeos. Ela dá um pouquinho de trabalho para o cálculo desses coeficientes, principalmente quando há polinômios envolvidos, polinômios de grau alto, as funções trigonométricas estejam envolvidas. Esses produtos certamente vão dar um pouquinho mais de trabalho, mas é um trabalho burocrático, vamos dizer assim, de calcular essas derivadas com calma, com cautela, para não cometer erros, para evitar que os coeficientes que você determine a posteriori sejam incorretos. Tá bom? Eu espero que vocês aproveitem o vídeo, vocês gostem dele. Bons estudos, um abraço e até a próxima.